O Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente a questão da contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos pela administração pública com dispensa de licitação. Eu vou ler para você dois trechos do acórdão que estão na descrição deste vídeo para você compreender bem o assunto. Nessa hipótese, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ingressou com a ação no Supremo Tribunal Federal questionando as decisões do Tribunal de Contas da União que restringiam a contratação dos Correios ao transporte de correspondência, não admitindo a dispensa de licitação para os serviços de logística. Acompanhe conosco agora a leitura na tela desses dispositivos. O entendimento do Tribunal de Contas da União consta na seguinte passagem do acórdão. A autoridade coatora apresentou suas informações aduzindo preliminarmente carência de ação ao argumento de que o mandado de segurança teria sido impetrado contra a deliberação de caráter geral e abstrato. Letra B, a ausência de interesse de agir, pois a eventual concessão da ordem não garantiria a contratação direta da ECT. Letra C, ilegitimidade ativa do impetrante, uma vez que estaria defendendo o direito de terceiros dos administradores públicos, e no mérito defende a legalidade e legitimidade do acórdão impugnado. Por que defende a legitimidade? Está na seguinte passagem do acórdão. Os acórdãos ora atacados do Tribunal de Contas da União assentaram-se, em síntese, em duas premissas básicas para afastar a aplicação do artigo 24, inciso 8º da Lei 8666. A ECT não foi criada para atender a demandas de logística da administração. E letra B, a dispensa de licitação para a prestação do serviço de logística integrada pelos Correios viola o princípio da livre concorrência, por classificarem-se como atividade econômica em sentido estrito. Note que as decisões do Tribunal de Contas da União não estavam incorretas. O tema é polêmico e o Tribunal de Contas da União corretamente deu interpretação restritiva a esse dispositivo. Mas o assunto continuava em termos de polêmica jurídica e doutrinária, exigindo a manifestação final do Supremo Tribunal Federal. Por isso fez muito bem a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ao recorrer ao Supremo Tribunal Federal para que fixasse uma interpretação definitiva sobre o assunto. Você acompanha agora o trecho em que o Supremo Tribunal Federal define a questão. Entre os vários argumentos utilizados pelo Supremo Tribunal Federal, nós destacamos o seguinte trecho. A exclusividade da prestação dos serviços públicos é expressão de uma situação de privilégio. Monopólio e privilégio são distintos entre si. Não se os deve confundir no âmbito da linguagem jurídica, qual ocorre no vocabulário vulgar. A Constituição do Brasil confere à União, em caráter exclusivo, a exploração do serviço postal e o Correio Aéreo Nacional. O serviço postal é prestado pela ECT, empresa pública e entidade da administração indireta da União, criada pelo Decreto-Lei 509 de 69. Em outra passagem, e aqui sim o Supremo define a questão, foi definido nos autos do recurso extraordinário 601.392, relator para o acórdão, o ministro Gilmar Mendes, ficou assentado que a imunidade recíproca prevista no artigo 150.6a da Constituição Federal deve ser reconhecida ECT, mesmo quando relacionadas a atividades em que a empresa não age em regime de monopólio. O transporte de encomendas está inserido no rol de atividades desempenhadas pela ECT, que deve cumprir o encargo de alcançar todos os lugares do Brasil, não importa o quão pequeno ou subdesenvolvidos. Não há comprometimento do status de empresa prestadora de serviços essenciais por conta da sua atividade de transporte de encomendas, de modo que essa atividade constitui condição sine qua non para a viabilidade de outros serviços, inclusive o serviço postal contínuo, universal e de preços módicos. Note que esses serviços são prestados com diferenciais no mercado, inclusive com relação à parte tributária. O Supremo Tribunal Federal, portanto, definiu que tanto o transporte de correspondência como a logística podem integrar o objeto que dispensa a licitação pela administração pública brasileira. E agora, o que você deve fazer
em face das novas normas e da legislação que foi editada pelo governo federal, a partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. O que fazer está no próximo vídeo.